A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula sobre o Evangelho. Então, você que está chegando agora, venha estar conosco para mais esta aula gloriosa, né? Alguns irmãos já estão aí conosco, Deus abençoe suas vidas, pode ir se achegando aí, glória a Deus. Vamos continuar a nossa aula do Evangelho. E nessa noite, nessa transmissão ao vivo, nós iremos falar sobre o Evangelho escrito por Lucas. Já falamos sobre a introdução, falamos do Evangelho segundo escreveu Mateus, falamos um pouco do Evangelho escrito por Marcos, e nesta aula nós vamos falar um pouco do Evangelho escrito por Lucas e algumas passagens. Como se trata do nosso curso básico, nós estamos sintetizando, não estamos falando de todo o conteúdo dos livros, ora, seria necessário um mês de aula para nós tratarmos de todos os assuntos que envolvem o Evangelho e esses autores. Então, nós não vamos falar de tudo, nós estamos abordando apenas algumas questões, mas não se preocupe, pois no nosso nível médio em teologia, que será o próximo grau que vocês irão participar, nós nos aprofundaremos, pois teremos aí uma matéria ao mês, tá? Então seja bem-vindo, pegue o seu material didático, faça uso dele, pegue um caderno de anotações para que você possa fazer as suas anotações, para posteriormente você fazer as suas pesquisas. Nós estamos formando exploradores, e os exploradores, eles pesquisam aí a palavra de Deus. Então você também deve fazer as suas anotações e fazer as suas pesquisas e os seus aprofundamentos. Nós não estamos te dando limite para o estudo, estamos apenas abrindo aqui a janela do entendimento para que você se aprofunde mais em alguns temas e venha a adquirir o conhecimento através do Espírito Santo e através do seu esforço estudando aí a palavra de Deus, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Quero desde já agradecer a participação da nossa irmã Fabiana Vieira, que já está conosco aí, já nos enviou aí a paz através do chat do nosso canal do YouTube. A nossa irmã Quitéria também, já estão aí conectadas. Boa noite, Deus abençoe as suas vidas, que vocês possam adquirir cada vez mais o conhecimento e aprender. Nosso irmão Osmar Ângelo também já está aí, Deus abençoe. Nosso irmão Osmar, que já está aí, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar mais uma aula, estamos ao vivo neste momento. Agora são exatamente 8h09 e nós estamos aqui ao vivo. Deus abençoe a vocês que estão conosco. Não foi possível encerrar a matéria na semana passada. O Evangelho não foi possível encerrarmos com apenas 5 videoaulas. Nós vamos fazer essa videoaula de hoje e teremos mais uma videoaula para falar sobre o Evangelho escrito por João, e não dará para falarmos tudo. Então nós estamos aí sintetizando. Não fique triste se não abordarmos todos os assuntos, mas como volto a repetir, no nosso nível médio e bacharel, nós abordaremos todos os assuntos e você ampliará os seus conhecimentos. Então seja muito bem-vindo. Pastor Ricardo Pereira, Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo aí a esta aula. Vai se achegando, vai pegando o seu material didático, o seu caderno de anotações, vai participando conosco através desta aula. Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar aqui do Evangelho escrito por Lucas, tá? Hoje nós vamos falar do Evangelho, Evangelho escrito por Lucas. Okay? Então hoje nós vamos abordar este lado, esta visão, esta face do Evangelho do Senhor Jesus. Como sempre dizemos, não são 4 evangelhos, pois os evangelhos não falam de pessoas diferentes. Os autores são diferentes, mas nos 4 autores estão falando de Yehoshua, de Jesus, da mesma pessoa. Então, os 4 abordam o Evangelho de Jesus, as boas novas, né? Evangelho
boas novas, notícia. Então, essa mensagem do Evangelho que tem alcançado muitas vidas e transformado muitos corações. E nós vamos ver agora por Lucas. Lucas, também conhecido como doutor, né? Doutor Lucas, ele era médico. Lucas não andou com Jesus, né? Nós fizemos aqui dos sinóticos. Sabemos que nós temos os sinópticos, né? Então nós temos aqui, nós já falamos aqui de Mateus e Marcos, né? Então, Mateus era um publicano, né? Andou com Jesus. Nós falamos de Marcos, que é João Marcos, que aparece ali em Atos, junto com Barnabé e Paulo. Também não andou com Jesus, tá? Então aqui não esteve, vamos por aqui, ó, com Jesus. E agora nós vamos falar de Lucas, que também não esteve com Jesus, tá? Então, não esteve com Jesus. Então, nós vamos falar de Lucas, que não esteve com Jesus. Nós já falamos na aula passada, você já guardou e assimilou, que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E Mateus foi colocado como o primeiro livro do Evangelho, a primeira escrita do Evangelho, na sua ordem cronológica que nós temos na nossa Bíblia hoje. Ele foi colocado por primeiro porque, como ele foi escrito aos judeus, e o último livro do Primeiro Testamento, que é Malaquias, que também era para os judeus, então Mateus faz uma ponte entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então ele faz essa ponte neste período interbíblico. Ele começa escrevendo da promessa, da aparição de João Batista, do anúncio, e faz aquela junção que você já assistiu na aula passada. Temos o Evangelho escrito por Marcos. Marcos já escreve para os romanos e mostra Jesus como o servo sofredor. Mas é o servo que venceu, é o servo que operou sinais, é o servo que operou milagres, é o servo que Deus era com ele, enquanto que Mateus contém muitos sermões, ensinamentos, aonde mostra Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dando vários ensinamentos, vários sermões. Temos aqui em Marcos vários milagres, mais de 19 milagres acontecem ali, Marcos registra, e hoje nós vamos falar do Dr. Lucas. É muito interessante você saber que Lucas não escreveu só o Evangelho. Na realidade, Lucas, ele escreveu o livro de Lucas, tá? Então, ele escreveu o livro de Lucas, ok? O livro de Lucas, a princípio era um livro só. Quero aqui agradecer, dar as boas-vindas, né, nesta aula. Está conosco o nosso irmão Ademir, né? Ademir chegou aí, está conosco em sala de aula. Deus abençoe, irmão Ademir, seja muito bem-vindo e participe conosco aí da aula, aprendendo e também se enriquecendo da palavra de Deus. Deus abençoe a todos que estão conosco. Ó, livro de Lucas, só que o livro de Lucas, ele acabou tendo uma cisão, né? Ele foi dividido. Então, pelo teor que Lucas escreveu, porque Lucas ele fala do Evangelho e prossegue com a propagação com a propagação da igreja, do início da igreja. Lucas ele fala de Jesus, ele fala da morte de Jesus, ele fala da ressurreição de Jesus. Aí ele entra falando de Jesus que passou 40 dias ainda com os discípulos, aparecendo, suas aparições. Ele fala da ascensão, ele fala da descida do Espírito Santo em Atos, e aí ele vai contando toda a trajetória. Então o Lucas começa falando de Jesus, fala da genealogia também, é um livro que também contém, neste Evangelho de Lucas, contém uma genealogia de Jesus,
e ele vem falando a genealogia, a história de Jesus, e ele prossegue e adentra a igreja e Atos e vai até o final com Saulo, Paulo, e conta toda aquela a história da igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Então, Lucas, ele escreve o livro de Lucas. Só que quando foi pegado todo esse material, então na Septuaginta, os eruditos, os doutores da época, dividiram o livro de Lucas em duas partes, tá? Então ficou aqui uma parte que ficou chamada de Evangelho, ó, Evangelho, e essa outra parte, ela foi adicionada, foi colocada, ajeitada na cronologia bíblica depois do Evangelho escrito por João. Então eles colocaram Mateus por primeiro, porque Mateus fazia essa ponte dentro do judaísmo. Colocaram depois Marcos por segundo, por Marcos falar aos romanos que eram o que estavam, a nação que estava no domínio nos tempos de Cristo, e aí ele entrou como um segundo, dando uma sequência dos acontecimentos, e depois entrou o Evangelho de Lucas, onde nós encontramos muitas parábolas que Lucas escreve aos gregos, né? Foi escrito aos gregos, e ele fala de Jesus e Yehoshua como o homem perfeito. E ali tem muitas parábolas que levam a buscar o entendimento dos gregos, porque eles eram conhecidos como os homens mais sábios, né? Os gregos, eles eram destacados naquela época como os mais sábios, os mais inteligentes. E aí ele mostra Jesus como sendo o homem mais inteligente. Então eles separaram e colocaram em terceiro lugar na cronologia que você tem na sua Bíblia, porque ele fala de Jesus como homem perfeito. E aí, para encerrar, para fechar, eles colocaram o Evangelho de João. Então, depois que vem João, ó. Vem João, tá? Como João, o Evangelho escrito por João não é sinótico, ele não há uma comparação com esses três. Então, Lucas podia ter entrado depois de João e dar sequência, porém, eles acharam melhor colocar colocar Lucas na sua cronologia próximo de Marcos e Mateus, pois eles são sinóticos e já ficam fazendo referência um ao outro. E depois entrou João, que fala da divindade. Então, nós temos aqui Mateus, nós temos em Mateus aqui sermões, vários sermões de Jesus. Temos em Marcos vários milagres. Em Lucas encontramos muitas parábolas. E aqui em João encontramos a divindade de Yehoshua. E aí sim, João com a divindade. E aí entra aqui em Atos dos Apóstolos. Aí começa Lucas depois, porque já entra com João, que mostra a divindade de Cristo, e já entra em Atos falando da descida do Espírito Santo. Então, o evangelho escrito por João torna os gentios e a igreja espirituais, mostra o lado espiritual de Cristo, o lado divino do Senhor. E aí adentra em Atos já com essa visão espiritual da divindade de Yehoshua. Tá? Então foi uma pré-organização que eles fizeram que, ao meu ver, ficou muito bem colocado. Talvez não faríamos melhor. Então, sabendo que o livro de Lucas foi dividido em dois. Então, Lucas escreveu o livro de Lucas, porém, foi dividido, se tornou o Evangelho de Lucas e depois Atos dos Apóstolos. Então, quando você lê o último versículo do Evangelho, ele continua
no primeiro versículo de Atos. Então, aqui no primeiro e aqui o último, tá? Então, o último versículo do Evangelho continua no primeiro versículo de Atos. Então, quando você lê o livro de Atos, os primeiros versículos, tem essa ponte que faz aqui, ó, dando sequência. Se você pegar o Evangelho escrito por Lucas e continuar lendo, você vai ver essa ponte aí, porque ele vai dizer que no seu primeiro tratado, ele fala de alguns assuntos, ele dá sequência aí, tá bom? Tá ok? Então, só para nível aí de te colocar, né, dentro do que nós vamos falar. Então, vamos falar sobre o Evangelho escrito por Lucas. Como nós estamos falando do Evangelho, eu não quero me apegar aqui a falar para você quem era Lucas, sobre Lucas, enfim, eu quero ficar e quero falar mais sobre o Evangelho que ele escreveu. Sobre Lucas, você pode procurar aí algumas referências e você vai encontrar algumas inferências aí de Lucas. Isso é só uma questão de você procurar. Nas Bíblias hoje tem sempre um resumo introdutório do livro, né, dos escritos, então nós encontramos isso lendo normalmente. Mas eu quero aproveitar esta aula, em vez de nós ficarmos falando sobre Lucas, que era médico, que andou lá com Paulo, nós vamos falar dele quando entrarmos na matéria Atos dos Apóstolos, que nós iremos fazer ainda, você ainda vai fazer, então nós iremos abordar esses assuntos, tá bom? Então nós não vamos nos apegar nisso agora. Vamos falar de algo muito importante, que é sobre a genealogia contida em Lucas. Então nós vamos falar, é um pouco chato essa matéria, nós vamos fazer uma matéria no médio bacharel, que é genealogia, que é um pouco chato, né? Genealogia, fulano gerou Beltrano, que gerou... Mas a genealogia é um passo muito importante para você poder entender alguns acontecimentos e até mesmo da história, ok? Então vamos falar sobre a genealogia. Abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 4, aliás, capítulo 3, desculpa. Lucas capítulo 3, nós encontramos aqui em Lucas, no seu primeiro capítulo, Lucas ele tem um prefácio, ele vai falar sobre o nascimento de João Batista, vai falar sobre Maria e Isabel, o nascimento de Jesus. Quando nós temos uma matéria que nós vamos falar, é sobre a vida de Jesus, tá? No médio bacharel, nós vamos fazer uma matéria sobre a vida de Jesus, e aí nós vamos examinar todas essas passagens. Então não vamos nos apegar agora sobre a vida de Jesus especificamente, mas vamos tratar só de alguns assuntos que é muito importante para você. Então veja bem, em Lucas, no capítulo 3, no versículo 23 até o versículo 38. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Lucas, capítulo 3, o 23 ao 38, né? Genealogia. Temos aqui a genealogia de Jesus. Yehoshua. Yehoshua. Então, temos a genealogia de Yehoshua. Ok? Lucas capítulo 3, do 23 em diante. Só que nós encontramos também no Evangelho escrito por Mateus. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus no capítulo 1. Mateus no capítulo 1, nós temos também outra genealogia. Vamos pôr aqui. Faça as anotações aí, tá? Temos aqui, ó. Mateus, capítulo 1, nós vamos encontrar do versículo de número 1, né? Do versículo 1 até o 17. Então, do 1 ao 17.
Temos também aqui a genealogia, tá? Yehoshua, vamos colocar aqui. Yehoshua. Então temos aí também a genealogia de Yehoshua. Então nós temos aqui em Mateus e temos aqui em Lucas, tá bom? A genealogia, nós não vamos falar de todos, né? Porque a genealogia de Mateus vai de José, Mateus ele fala de José até Abraão. Então, Mateus, a genealogia de Mateus vai de José a Abraão. Tá? Então aqui nós temos de José até Abraão. Só que Lucas ele vai mais além. Ó, Lucas ele vai de José até Adão e até Deus. Então Lucas ele vai trazer a genealogia até Adão e Yahweh. Ele vai até Yahweh, ele vai até Elohim, tá? Olha aí, até Adonai. Então ele começa aqui, ó, de José a Elohim. Ou Adonai, ou qual você achar melhor, tá? Então ele vai até Deus. Vamos colocar Deus. Pronto. Mais fácil. Até Deus. Olha aí. Faça a sua anotação aí, tá? Então nós temos aqui uma genealogia que vai de José até Deus. Ele vai vai Adão, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Você vai encontrar aí em Lucas, olha aí. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 38, o último versículo, olha o que está escrito aí. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Desculpa. Então aqui a genealogia ele começa de José até Deus. Mateus não. Mateus começa a contar a genealogia de Abraão. Então ele começa de Abraão até chegar em José. Lucas vai de José até chegar a Deus. Parece que é o contrário. Um começa de lá para cá e o outro daqui para lá. Então você tem que ler os nomes. Eu não vou colocar todos os nomes, mas eu vou colocar os principais. Depois você lê a genealogia, senão a lousa vai ficar pequena para nós fazermos toda essa genealogia. Deus abençoe a nossa irmã Silene, que está conosco aí. Deus abençoe Altair José, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, viu? Seja muito bem-vindo aqui na sala de aula. Então nós vamos colocar aí, faça sua anotação, coloque aí, nós vamos colocar aqui o rei Davi. Ó. Ok? Então nós vamos aqui colocar Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos ver a genealogia até Davi. Davi, ele teve 2 filhos, tá? Davi teve 2 filhos. Ele teve aqui Salomão. Ó. Teve Salomão e Natã. Então ele teve Salomão e teve Natã. Nós falamos muito do rei Salomão, porque Salomão reinou. E Natã, ele não reinou, né? Não foi ele que foi constituído rei. Então a genealogia de Natã quase nós não acompanhamos. Poucas pessoas acompanham a genealogia de Natã, que era filho de Davi. Mas se você buscar lá nas leituras do texto, você vai encontrar esses 2 filhos que Davi teve. Teve mais filhos, mas nós vamos falar desses 2 porque são eles que constam na genealogia. Então, na genealogia de Lucas, ó, na genealogia de Lucas,
É o contrário. Deixa eu marcar aqui, peraí. Deixa eu mudar, tá? Tenho aqui Lucas, eu tenho que marcar. Lá é Lucas. Deixa eu colocar mais grande que eu me atrapalho. Ó. Aqui é Mateus, né? Ó, tem aqui Mateus e tenho aqui Lucas. Deixa eu deixar bem grande assim, que é para mim também assimilar que eu me atrapalho aqui. Tá bom? Então tenho Mateus e Lucas. Então, Mateus, ele está na genealogia escrito, Salomão está na genealogia de Mateus. Então, Salomão está aqui, ó. Salomão. Você vai encontrar ele na genealogia de Mateus, ó. E nessa genealogia aqui, tá? O Natan, você vai encontrar na genealogia de Lucas. Então, Natan está aqui, ó. Bom? Então nós temos aqui Salomão, Natan, os dois filhos do rei Davi. Então Salomão, ele consta na genealogia de Mateus. E Natan na genealogia de Lucas. Então quando você lê a genealogia de Mateus, passa aqui, ó. Aqui se passa 40 descendentes. 40 descendentes para chegar em José. Ok? Então nós temos aqui 40 descendentes. Se você acompanhar a genealogia de Mateus, você vai passar 40 descendentes para chegar em José. E quando você lê a genealogia escrito por Lucas, quando você chegar na genealogia de Lucas, que é no capítulo 3, que é onde nós estamos aqui, ó, vai se passar aqui 25 descendentes. Aqui nós vamos ter 25 descendentes para se chegar a José. Bom? Ó. Então nós temos aqui 40 descendentes para chegar em José e aqui em Lucas 25 descendentes para chegar em José. Há um mistério muito grande nessa descendência. Por que que Lucas conta 25 descendentes e Mateus ele cita 40 descendentes de José a Davi e de José a Davi? Por que dá essa diferença de descendentes? Há um mistério muito grande, mas nós não vamos entrar nisso agora. Eu quero apenas te explicar por que há essa diferença de genealogia, por que Mateus é uma genealogia e por que em José consta outra genealogia. Tá bom? Então nós vamos devagarinho aqui. Então aqui nós temos José e aqui nós temos Jesus. Ok? Temos aqui Yehoshua. Ó, tá aqui. Então temos aqui Yehoshua. Ele está aqui. Então, perceba que quando você lê o Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo 3, vai dizer o seguinte, no versículo 23, olha o que está escrito aí, vamos acompanhar? Olha aí. Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matã, e aí vai. Então, era como se pensava, ó, com 30 anos, inicia seu ministério, e ele era filho de José, olha aí, filho de José, filho de Eli, filho de Matã. Então, José, ó, Eli,
Matã, e aí vai até chegar aqui, ó, tá? Até chegar no filho de Davi. Então a genealogia vai contar daqui até Davi 25 descendentes. Quando você lê Mateus, eu vou abrir aqui, ó, Mateus no seu capítulo 1, você vai ler ao contrário. Em Mateus vai dizer assim, no versículo 2. Vamos ler um, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele vai começar no 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Ele vai trazer a geração até chegar lá embaixo. Então, quando você vai ler o versículo 16, olha o que está escrito. Mateus, capítulo 1, versículo 16. Anota aí. Olha aí a sua Bíblia. Jacó gerou José. Então, aqui nós temos José, você tem que ler ao contrário. José, gerado de Jacó. Jacó, gerado de Matã. Matã, gerado de Eleazar. Então, nós temos aqui... Temos aqui José, Jacó, Matã e Eleazar. Ó, aqui. Jacó, Matã, e aí vai até aqui, Eleazar. E aí vai falando até chegar em Salomão. Então, você tem que prestar atenção, porque Salomão não está na genealogia de Lucas. Salomão está na genealogia segundo escreveu Mateus. Mas Natã não está na genealogia escrita por Mateus, ele está na genealogia escrita por Lucas. E aí dos dois vai para Davi. Depois de Davi até Abraão, eles estão iguais, eles falam das mesmas descendências. A descendência só muda de Davi a José. De Davi a José que muda a descendência. Então, em Lucas ele fala 25 descendentes e aqui Mateus fala de 40 descendentes. Então, começa já aí a ter uma divergência, porque se aqui tem 40 descendentes, então aqui José é mais velho do que esse José que tem 25 descendentes. Então, aqui é mais velho, aqui já é mais novo. Então já temos aí, dentro dessa observação, o que eu estou fazendo aqui é o OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, dentro dessa observação, nós já observamos essa diferença de genealogia. Qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão de muitos estudiosos é que quando o Dr. Lucas está falando da genealogia de Jesus, ele não está seguindo os descendentes de José, que aqui, ó, que na realidade, esse José, Jesus, filho de José, esse José está representando Maria. Ó, está representando Maria. Como não era costume os judeus relatarem genealogia das mulheres, a genealogia das mulheres não são contadas. Em muito contexto histórico você não encontra a genealogia das mulheres. Tá? É muito interessante isso, porque isso está dentro de uma cultura judaica. Então eles não falavam, não contavam as mulheres. Isso estava dentro da cultura. Então, por não contarem, que Lucas, ao escrever, ele não quis colocar Maria para que não fosse desacreditado essa genealogia. Então ele coloca Maria em oculto. Ao colocar Maria, ele se utiliza de José.
Então, Maria está aqui, ó, na posição que está esse José. Na realidade, esse José não é o pai de Jesus. Esse José está representando Maria. Então, essa genealogia de Lucas não é a genealogia do pai de Jesus, mas é a genealogia da mãe de Jesus. Da mãe de Jesus, tá bom? E aqui em Mateus é a genealogia do pai de Jesus. Aqui sim é a genealogia de José. Aqui está correto. Por quê? Mateus ele escreveu aos judeus, então Mateus não poderia deixar de relatar aos judeus a genealogia real de Jesus. Então, Mateus ele cita a genealogia que vem dos descendentes pelo pai de Jesus, a partir de José. E aí ele conta 40 descendentes até chegar em Davi, para mostrar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele é a raiz do tronco de Jessé, que ele é o tão esperado da tribo de Judá, porque Davi era da tribo de Judá. Depois nós vamos ver mais isso. Então eu quero que você entenda primeiro essa diferença, essa indiscrepância que há na genealogia de Mateus para a genealogia de Lucas. Tá bom? Esclarecido aí a dúvida? Tá? Então, José era mais velho e Maria realmente era mais nova. Maria era mais nova, então Maria tinha 25 descendentes até Davi. Isso é muito interessante porque quando você lê a palavra de Deus que vai falar da profecia que Jesus diz lá em Gênesis, está lembrado? Daquele texto, dessa passagem que você já leu várias vezes, que ele diz da semente da mulher, né? E no decorrer do contexto histórico das genealogias, a semente da onde viria Jesus, ela está em oculto. O adversário, ele não sabe, ele ataca os primogênitos, ele ataca a primogenitura, porém, a semente ela está escondida, ela não vem dos primogênitos, mas a semente ela vem da mulher. Olha aqui, Maria, que dá luz ao nosso Salvador, ela é da descendência de Natã, que não era o primogênito de Davi aqui, que não herdou o reino. Então, enquanto o adversário estava preocupado aqui, a semente estava oculta dele aqui, ó. Então ele não conseguia deter a promessa, a profecia e o trabalhar de Deus. E é tão glorioso, porque dentro da genealogia de Mateus, não se constavam mulheres, porém, em Mateus, nós vamos encontrar dentro da genealogia algumas mulheres. Pelo menos duas estão escritas, que é Raabe e Ruth. Ruth Moabita. E Raabe, que foi salva porque hospedou os anjos. E de Raabe e de Ruth vem o nosso Salvador, vem o progenitor, né? Que vem José, que daria aí vida ao nosso Salvador. Davi vem desta linhagem, né? Então nós temos aí uma moabita, eu não quero falar sobre isso agora, são mulheres que não deveriam estar na genealogia, mas elas constam na genealogia e são mulheres que não eram da linhagem judaica, eram mulheres estrangeiras que, pelo sentido da lei, não teriam a salvação, mas a salvação as alcançou. Jesus tem um plano para aqueles que são considerados os excluídos, né? Os largados, assim por dizer, mas eles foram enxertados no plano. Então nós temos coisas gloriosas que nós não iremos tratar agora, mas iremos tratar em genealogia. Então aqui só para você ter. Tudo bem? Deu para entender então? A diferença da genealogia de Mateus para a genealogia de Lucas, tá? Então, Mateus traz a genealogia de Jesus
através dos descendentes de José. Então ele vai dar essa relação até Abraão. Então ele vai falar de José a Abraão, que é a descendência do pai de Jesus. E aqui ele vai falar da descendência de Maria e vai trazer o pai de Maria. Quem que era o pai de Maria? Eli. Aí, o pai de Eli, Natã. E aí vai até chegar Natã. Perceba, irmãos, que às vezes tem alguns nomes que aparecem iguais, como aqui tem Matã e aqui Matã. Mas não é o mesmo, são nomes muito comuns, tá? E não eram os autores, não é o profeta Natã lá, não, que falou com Davi, tá? Então existem vários nomes dentro dessa genealogia que são iguais, mas não são os mesmos devido à descendência que vem depois. Tudo bem, meus irmãos? Eu estou explicando bem devagar, isso aqui é muito delicado, você tem que entender, então é muito bom você fazer um cronograma, tá? Faça como eu fiz, ó. Faça assim, como eu fiz. Vou mostrar para você, ó. Faça como eu fiz, ó. Puxa todos os nomes, olha aí, ó. Todos os nomes, coloca. Eu não vou colocar na lousa porque não vai caber, mas faça a sua pesquisa, tá? Faça a pesquisa. Eu não pego nada pronto, meus irmãos. Eu faço as minhas pesquisas, tá? Monto as teses, os conceitos e trago para vocês. E vocês não são obrigados a assimilarem o que eu estou mostrando. Eu estou só abrindo a janela do conhecimento. Vocês são exploradores. Vocês são homens e mulheres capazes também. Então faça o seu cronograma, faça a sua pesquisa, escreva os nomes, veja os acontecimentos. Então você vai encontrar nessas genealogias o segredo. Então Maria não fica de fora. Então aqui nós temos a genealogia completa de Jesus, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Então Lucas fala da genealogia por parte da mãe e Mateus fala da genealogia por parte do pai. E os dois terminam em Davi. Olha que coisa gloriosa. Todos eles eram descendências levíticas, né? Aliás, levíticas não, me perdoem. Todos eles eram da descendência de Judá, porque aqui, ó, Davi e vai chegar em Judá. Então, quando você chega em Judá, você chega ali e você encontra o sacerdócio universal. Nós vamos ter uma aula sobre o sacerdócio nacional e universal, não se preocupe. E nós vamos chegar em Judá, porque Levi, a tribo de Levi era sacerdócio nacional. Então Jesus não podia ser da tribo de Levi. Porque se Jesus viesse da tribo de Levi, ele era um sacerdote, um representante sacerdócio nacional. Mas ele é do sacerdócio universal segundo a ordem de Melquisedeque. E aí vem da linhagem de Judá. Judá tinha o sacerdócio universal sobre ele. E aí nós vamos encontrar isso na genealogia. Muitas coisas nós só vamos encontrar estudando genealogia. Tá bom? Deus abençoe. Então vamos continuar aqui. Vamos aqui mais para frente. Falar aqui do Evangelho. Deu para entender a genealogia? Ok? Deu para você entender? No nosso material didático tem muita coisa aí, tá? Você deu uma lida no nosso material, PDF. Tem muita coisa aí, principalmente aqui no Evangelho escrito por Lucas, que vai falar sobre o Salvador universal para todos os povos. Mostra Jesus como um homem perfeito. Olha aqui, ó, no nosso material, na página número 16, olha o que mostra aqui. Somente em Lucas aprendemos que ao descer sobre Jesus o Espírito Santo no Jordão, ele estava a orar. Olha aí, Lucas capítulo 3, 21. Quando desce o Espírito Santo em Jesus, ele estava a orar. Você vai encontrar ele lá, ele orava. Que ao falar, ao afastar-se das multidões que o assediava, continuava ele a orar. Capítulo 5, versículo 16. Que antes de escolher os 12, passou sozinho a noite orando a Deus, no capítulo 6, versículo 12. Na ocasião em que perguntou aos 12, que dizeis que eu sou? Ele estava orando em particular, no capítulo 9, versículo 18. Olha aí. Que na sua transfiguração, Jesus subira ao monte com o propósito de orar.
capítulo 9, versículo 29, que justamente antes de ensinar a hoje chamada oração dominical, ele se achava orando em certo lugar, no capítulo 11, versículo 1, que ele assegurou a Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, no capítulo 22, versículo 32. Então Jesus orou por Pedro. Olha aí, que no Getsemane, ele orava mais intensamente quando ele soa gotas de sangue. Que na cruz o seu primeiro, tanto o seu primeiro como o último pronunciamento foram orações. Olha aí. Devemos também notar as orações feitas por Zacarias, Ana, os discípulos de João e etc. Então o evangelho escrito por Lucas contém esse panorama de oração. Jesus, ele está orando, tudo que ele ia fazer, ele orava, ele estava orando. Então nós temos essa esfera deste homem que era perfeito, que orava, que buscava a Deus e nos impulsiona a orar. No evangelho escrito por Lucas também, as mulheres são mencionadas mais vezes do que em qualquer dos outros 3 evangelhos. E as viúvas mais do que todos os 3 evangelhos juntos. Olha aí. Então, em Lucas, apresenta muito sobre esse ministério feminino também, que aparece ali no evangelho, mais do que os outros. E quando ele fala aí das viúvas, aí pode juntar os 3 autores juntos, que Lucas fala mais sobre as viúvas do que os 3 autores juntos, tá bom? Então temos essas peculiaridades que tem no nosso material, nós não vamos falar sobre isso, mas são curiosidades que você vai encontrar no nosso material. Então é muito importante você ter o nosso material em mão, então solicite aí o PDF se você não tem. Se você está assistindo esta aula agora e ainda não é matriculado, pode solicitar, não tem problema, faça contato com a nossa secretaria. O telefone sempre aparece aqui, ó. O telefone sempre aparece aqui embaixo. Então, telefone aqui na tela, sempre aparece, marca, faça contato, solicite. Depois você faz a sua matrícula, mas nós distribuímos gratuitamente o material em PDF para você, tá bom? Depois nós temos parábolas e incidentes que só são registradas, que não são registradas pelos outros evangelhos, na página 17 do nosso material. Então nós vamos falar aqui de algumas parábolas, e eu quero falar com vocês, tem aqui a ressurreição do filho da viúva de Naim no capítulo 7, mas nós não vamos falar disso, porque como eu já disse na aula passada, nós vamos pegar uma matéria de Jesus, nós vamos falar sobre Jesus vencendo a morte, e nós vamos tratar sobre o filho da viúva, filho de Jairo. São 4 vezes que Jesus, ele vence a morte. Primeiro, a filha de Jairo, tá? Segundo, o filho da viúva de Naim. Terceiro, Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro. E a 4ª vez que Jesus enfrenta a morte e vence, é ele próprio na cruz do Calvário e ele ressuscita. Então, são 4 vezes que está contida no Evangelho, passando pelos 4 autores, que nós encontramos essas 4 vezes que Jesus se depara com a morte e ele vence a morte pelo poder da palavra. Então nós vamos estudar isso melhor futuramente, vamos falar sobre todos esses acontecimentos, porque cada ocasião tem um porquê específico, né? A filha da viúva, a filha de Jairo, o filho da viúva, todos eles têm idades diferentes. A filha de Jairo tinha 12 anos, o filho da viúva tinha uma outra idade. Nós vamos tratar sobre isso, que são momentos em que nós passamos por mudanças terríveis e Jesus está aí para nos dar vida. Mas nós vamos tratar disso em outras matérias. Então é muito bom você acompanhar aí no nosso material didático, fazer suas pesquisas. Nós temos aí a parábola do bom samaritano no capítulo 10.
e nós vamos falar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo Mateus, no capítulo de número 10. Nós vamos falar um pouco sobre esta parábola do bom samaritano, tá? Capítulo 10. Deixa eu ver aqui, bom samaritano, cadê ele? Lucas, capítulo 10, versículo 25, bom? Então deixa eu apagar aqui, para nós tratar sobre esta parábola aí. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Então você já entendeu a questão da genealogia, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui Lucas, capítulo de número 10, do 25 ao 37. Lucas 10, 25 ao 37. 25. Tá comigo aí? Glória a Deus. Vamos lá. Os irmãos estão quietos, ninguém posta nada. Ô, glória. ou vocês estão entendendo tudo, ou você não está entendendo nada. Mas vamos lá. Qualquer dúvida, após terminar a aula, pode me consultar também aí em particular, não tem problema nenhum. Estou à disposição dos irmãos, tá bom? Lucas, deixa eu deixar aqui o material, vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu vou dar uma lida no texto, preste atenção. Levantou-se certo mestre da lei, querendo provar Jesus. Essa parábola você só encontra no evangelho escrito por Lucas, tá? Somente Lucas que fala sobre isso. E é interessante só Lucas falar, porque Lucas não esteve com Jesus, ele não andou com Jesus. Então ele pesquisou, ele era muito pesquisador, então ele pesquisou, ele ouviu testemunhas oculares, ele procurou esclarecimentos e ele registrou esta passagem, que nós não vemos Mateus falar sobre isso, não vemos Marcos falar sobre isso, e não vemos João. Mas Lucas deixou registrado para que nós possamos ter esse teor. E ele escreveu aos gregos para lhes falarem como Jesus era sábio. Olha aí. Levantou-se certo mestre da lei querendo provar Jesus. Perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lê? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Então temos aí a pergunta. Quem é o meu próximo? Ok? Então nós temos essa pergunta. Então Lucas, ele registra dizendo que um mestre da lei pergunta para Jesus: o que farei para ganhar a vida eterna? Conhece a lei, sabe o que está escrito? Sei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, e o próximo como a ti mesmo. Muito bem, faze isto e viverá. Aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Quer dizer, ele conhecia a lei, mas não sabia quem era o próximo. Então, o que Jesus responde daí para frente, do versículo 30, respondeu-lhe Jesus. Então, do 30 até o versículo 37, do 30
ao 37, Jesus vai responder esta pergunta. Deu para entender? A parábola do bom samaritano é para responder a pergunta: quem é o meu próximo? E muitas pessoas leem a parábola e ainda não sabem quem é o próximo. Quando nós usamos a palavra próximo, dentro da linguagem do português, da língua portuguesa, próximo é aquele que está fisicamente próximo da sua pessoa, é aquele que está encostado à sua pessoa, ou uma certa distância que você a vê, que você a enxerga. Porém, a palavra de Deus, ela vai além do que você vê, além do que você enxerga. Quando Jesus vai responder quem é o meu próximo, ele está dizendo que o próximo não é aquele que você vê ali, que você compartilha, que está com você. Ora, ele já está com você. Então Jesus agora vai explicar quem é o meu próximo. Você tem que ter essa pergunta em mente para ler esta parábola que Lucas registrou, para que você entenda quem é o seu próximo, que muitas pessoas ainda não entendem quem é o próximo. Será que você sabe quem é o próximo? Vamos ver então? Então vamos acompanhar aqui. Olha o que ele diz. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ó. Jerusalém. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Jericó. Ok? Jerusalém e Jericó. Eu coloquei Jerusalém em cima porque diz que ele descia. Então, se eu fizer aqui o desenho, você vai entender que está descendo. Ó. Então, tá aqui, ó. Tem aqui um caminho. Ó, vamos fazer um caminho aqui, assim, né? Vamos lá. Tem aqueles mapas, ó. Tá lá. Então, tem um caminho que ia de Jerusalém para Jericó. Aí ele diz assim, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Então, este homem que está aqui no meio do caminho, ó, ok? Ele vinha de Jerusalém, ó. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu daqui, ok? E ia para cá. Então, esse homem, ele vinha de Jerusalém para Jericó. Então, este homem saiu da onde? De Jerusalém. Jerusalém era a capital da adoração. Lá tinha o templo, né? E naquela época, era o único lugar em que os judeus iam adorar a Deus. Então, aqui, ó, Jerusalém, ó. Vou pôr bem aqui, ó. Capital da adoração. Vamos lá. Capital da adoração. E este homem, ele vinha de Jerusalém, ele saiu de lá. E aí diz o texto que ele caiu nas mãos dos assaltantes, plural. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, mas nunca ia ser um. O problema nunca vem uma vez só, ele vem acompanhado. Então, na mão dos assaltantes. Então, esse homem aqui, ó, caiu na mão dos assaltantes. Ok? Caiu na mão dos assaltantes. E olha o que diz o texto. Os quais o roubaram, espancando e o deixaram meio morto. Então, ó, roubaram, espancaram, bateram, né? E deixaram, ó, meio, opa, ok, meio morto.
meio, vamos pôr aqui, morto. Então, o que esses assaltantes vieram? Eles fizeram, roubaram o homem, além de roubar, bateram nele, espancaram e deixaram, não mataram. Veja, perceba que eles não mataram, deixaram ele meio morto. Então, ele ficou como um zumbi. Ficou caído lá, agonizando, tal, e deixaram meio morto. E foram embora. Foram embora. Fugiram. Ok? Então, os assaltantes roubaram, espancaram e deixaram o homem meio morto. Aí ele vai dizer no versículo de número 31, casualmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que vendo passou distante. Então, vinha descendo aqui, ó, saiu daqui, ó, sacerdote. E quando viu, fez isso aqui, ó. Continuou. Foi para lá. Então, veio um sacerdote e quando viu o homem, ele desviou, passou a largo e foi embora. Olha o que ele vai dizer no versículo 32. Então, aqui, ó, no versículo 31. Aí, no versículo 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, vendo-o, passou distante. Ele diz, ó, de igual modo, ele está dizendo que veio também de Jerusalém. De igual modo, um levita. Ele não falou que o sacerdote desceu? Descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. De igual modo, um levita. Então nós temos aqui agora, ó, levita. De igual modo, um levita, ó. Passou de largo, foi embora. Então veio um sacerdote e no versículo 32, um levita. Desceu de Jerusalém para Jericó. Então, eles desciam, vieram de lá, ó, descia. Tá? Essa seta é para saber que eles vinham de lá. Ó, vinha de Jerusalém para Jericó. Agora, olha o que Jesus ele diz, segundo o que Lucas escreveu. Versículo 33. Um samaritano, porém, que ia de viagem, então, desceu de Jerusalém para Jericó, e o samaritano, ele ia de viagem, então, vamos pôr aqui, ó, samaritano, ok? O samaritano, ele ia de viagem, ok? Ó, ia de viagem. E ia de viagem um samaritano. O samaritano, ele não vinha de Jerusalém. Ok? Ponto. O samaritano, ele não podia vir de Jerusalém. Ele podia estar vindo de Jericó, ou indo de outro lugar, mas não vinha de Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Nós já vimos isso. Você sabe que haviam 6 classes judaicas, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios, herodianos, os zelote e os samaritanos. Então, esse samaritano, ele não se dava com nenhuma classe judaica, ele era proibido até de entrar no templo. Então, o samaritano, ele não ia para o templo em Jerusalém. Então, é totalmente ao contrário do levita e do sacerdote. Porque o sacerdote, no mínimo, ele vinha do templo. Ele era sacerdote,
Ele estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Ele saiu da onde? Do templo. O levita trabalhava onde? Também no templo. Então esses dois, no mínimo, tinham acabado de sair de um culto de adoração, acabaram de sair da igreja, né? Da onde se louvava, da onde adorava, e iam para Jericó. Fazer o que em Jericó? Não se sabe. Não é esse o intuito da parábola. É para responder, lembrando, a parábola, essa história, esse conto é para responder quem é o meu próximo. Então vamos lá. O sacerdote e o levita conhecia este homem? Talvez. Ué, esse homem saiu da onde? De Jerusalém. Pode ser até que ele tivesse ido no templo, não sabemos. A palavra não diz. Mas este homem saiu da capital da adoração, ele saiu de Jerusalém. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Mas não sabemos porque o texto não diz. Então podemos fazer aí suposições. Mas não vamos supor mais do que o que a Bíblia não diz. Existem muitos pregadores que colocam suposições que a Bíblia não diz, e aí você corre um perigo, tá? Então nós não vamos colocar suposições, porque vamos responder a pergunta: quem é o meu próximo? E você vai saber quem é o seu próximo. Então, ó, ele desceu de Jerusalém, encontrou os assaltantes que o roubaram, espancaram, deixaram meio morto. Aí veio o sacerdote, o levita, passaram de largo, que eram os homens espirituais. Não era eles que eram para ter a revelação de Deus, não era eles que eram para ter esse sentimento do ágape de Deus, esse sentimento do arravá do Senhor. Não era para eles terem esse sentimento do arravá, era para terem, mas passaram de longe. Eles viram este homem, olharam este homem caído e passaram de largo. Vamos supor que eles não conheciam. Ah, pastor, parou porque não conhecia o homem. Tudo bem, não conhecia. Vamos deixar como não conhecia. Mas aí vem um samaritano. O samaritano conhecia? Também não. O samaritano tinha vindo da igreja? Também não. O samaritano, ele tinha o dever de ajudar? Também não. Porque o sacerdote e o levita tinham o dever, pelo arravá do Senhor, pelo ágape do Senhor, por conhecerem a Torá, por conhecerem a Tanakh, tinham o dever de ajudar. Eles tinham o dever, mas não ajudaram. Então, pessoas que têm o dever, mas não ajudam. E pessoas que não têm o dever, ajudam. Aí o samaritano parou. Olha o que ele diz, ó. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o, olhou para ele e moveu-se de compaixão. Ele viu e se moveu de compaixão. E esses dois não tiveram compaixão? É para você pensar. Nós não vamos analisar o deles. Nós só vamos aqui explicar e entender a resposta da pergunta: quem é o meu próximo? Você já viu que quem perguntou, quem foi que perguntou para Jesus? Olha, um mestre da lei. Quem perguntou isso para Jesus, segundo Lucas, foi um mestre da lei, ó. Essa pergunta aqui, ó. Um mestre da lei. Um mestre da lei. Então esse mestre da lei está no rol do sacerdote e do levita. Perceba que na parábola ele está colocando esse mestre da lei em xeque. Senhor, quem é o meu próximo? Ah, você não sabe quem é o próximo? Olha, vinha um sacerdote, ele descia de Jerusalém para Jericó e viu um homem que estava caído e ele passou de largo. Talvez porque ele também não conhecia o próximo, né? Aí veio o levita da mesma forma e passou de largo. Também porque não devia conhecer quem era o próximo, né? Então, quando a pessoa não conhece, não sabe quem é o próximo, ele passa de largo. Ele não socorre, ele não ajuda, ele não faz nada.
ele não realiza o que ordena a lei, por justificar quem não conhece. Então ele está dizendo, quem é meu próximo? Está dizendo, eu não sei quem é o próximo. Quer dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas não sei quem é o próximo. Amar o próximo, eu não sei quem é o próximo. Tudo bem, você vai justificar? Tá, esses dois aqui. Mas uma pessoa que não conhecia a lei, que não estava de posse, que não era mestre em Jerusalém, ele reconheceu o próximo. Ele sabia quem era o próximo. Quem é o meu próximo? Eu vou te explicar. Olha aí. Estava lá o homem e o samaritano. O que o samaritano fez? Olha aí. Versículo 32. De igual modo também um levita chegou, tal. Versículo 33. O samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Versículo 34, ó. Versículo 34. 34. Olha aqui. O samaritano, porém, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho, colocou sobre a sua cavalgadura e levou para a hospedaria e cuidou dele. Então olha o que ele fez. Primeiro, atou as suas feridas, ó. Atadura. Atou as suas feridas. Segundo, colocou-lhes azeite e vinho. Ó, azeite, vinho. Azeite e vinho. Olha aí. Colocando sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ó, 4. Cavalgadura. 5. Olha aí. Cavalgadura e cuidou dele. Olha aí o versículo 35. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. Tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Então ele ainda paga a dívida. Olha aí. Olha o que esse samaritano fez no versículo 34 deste contexto que Lucas escreveu, que Jesus estava tentando não, né? Estava respondendo quem é o meu próximo. Ele põe atadura nos machucados, deita azeite para as feridas, dá o vinho como anestésico para dor, ele toma vinho para que ele se altere um pouco os seus sentimentos, para ele ficar um pouco entorpecido por causa das dores. Ele coloca na sua cavalgadura. E quando estão na hospedaria, ele deixa ele lá e fala, olha, está aqui 2 denários que eu estou pagando a dívida dele, que ele vai criar, e se ele gerar mais alguma coisa, pode pôr na minha conta que eu pago. Então esse samaritano, ele tinha atadura, azeite, vinho, cavalgadura e recursos para pagar a dívida da pessoa que foi ferida, do próximo. Olha aí. O sacerdote não teve atadura para aquele homem, não deitou azeite, não deitou vinho, não teve cavalgadura e não pagou dívida nenhuma. E passou de largo, não reconhecendo quem era o próximo. Pastor, mas quem é o próximo? Qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? Ó, meu próximo. Então, quem é o meu próximo? É quem eu conheço? Ora, o samaritano não conhecia este homem. Mas também não diz que o sacerdote ou levita conhecia. E também não diz que desconhecia. Então, vamos por aí.
Quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que está no caminho. Que está no caminho, ó. Que está no caminho, roubado, espancado e quase morto. Esse é o seu próximo. O seu próximo não é quem está andando com você, meu irmão. Você tem que ter a visão do próximo. O seu próximo é aquele que foi roubado. O seu próximo é aquele que foi espancado, que levou uma surra e que está jogado no caminho, na estrada, quase morto. Ele precisa da sua ajuda. O seu próximo são aquelas vidas, Jesus está dizendo, o seu próximo são aquelas vidas que o diabo roubou. Porque aqui esses assaltantes representam o diabo, o adversário, que veio para matar, roubar e destruir. Olha aí, roubou, destruiu e deixou meio morto, matar. A intenção dele é matar. Então, esse é o seu próximo. Aquelas vidas que o adversário está jogando nas estradas. Quando eu digo estrada, eu não estou falando literal, não estou falando um mendigo literal. Eu estou falando das vidas que não estão tendo o valor do evangelho, que ainda não têm a consciência da palavra. Porque morto aqui é espiritual, é a morte eterna, o fogo eterno, é não ter direito à salvação. Então o diabo faz dele o que quer, possessa, destrói a vida. Então eu estou falando desses que foram roubados. O diabo os roubou, tirou a salvação deles, através do pecado eles são roubados, ele perde a comunhão com Deus. Quantos que até mesmo dentro da igreja estão perdendo a comunhão, estão quase mortos, estão andando como zumbi aí, meu irmão, perdendo a salvação. Ele é o seu próximo. O seu próximo é aquele que precisa do esclarecimento da palavra de Deus, que precisa de uma palavra de salvação, de uma palavra de cura, de uma palavra de restauração, de um abraço seu, meu irmão. Ele é o seu próximo. Eu posso até dizer que é o seu próximo distante, porque é o próximo que você não conhece. Tem pessoas na igreja que ele só ajuda o seu irmão ali, ó. Só ajuda o seu irmão. E escute o que eu vou te falar e não se escandalize. Não se escandalize. Existem igrejas que não crescem, que não ganham mais almas. Sabe por quê? Porque estão preocupadas só com os seus membros. Estão preocupados com os irmãos que estão no caminho da salvação, que já foram salvos, já foram alcançados, mas não deixam o Espírito Santo trabalhar. São crianças birrentas, são crianças que não aceitam a correção, que batem o pé e dizem eu não vou, eu não quero. E o pastor, muitas das vezes, fica perdendo tempo com estas pessoas que não querem, que não se desenvolvem, que não aprendem, que não desenrolam a vida espiritual, que vivem ao seu bel prazer, à sua própria maneira, e estão esquecendo daqueles que estão caídos, precisando de uma palavra. O evangelho, meu irmão, é expansão. Jesus, quando uma vez ele foi, chamaram ele, Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para aqueles que o ladrão roubou, que o ladrão espancou, que o ladrão deixou ele quase morto. Eu vim para eles. Jesus está dizendo, seja igual um samaritano. Do que adianta conhecer a lei e não ir atrás dos que precisam? Conhece a lei, mas não sabe quem é o próximo. Essa é a resposta que Jesus ele dá. O seu próximo está aqui, ó, está aqui caído, ó, foi roubado, foi espancado, está quase morto. Será que você vai deixar ele morrer? Ou você vai levar a palavra de salvação, a palavra de conversão, a palavra que o sustenta?
né? Tem pessoas que às vezes ele peca na igreja. E tem irmão que torce porque o cara pecou. Eu não sei se na sua igreja tem isso, não me importa, isso é evangelho. Tem pessoa que torce, irmão caiu, pastor desligou ele. Vai lá fazer uma visita para ele, meu irmão, diga para ele, você vai vencer. O diabo quis te roubar, quis te matar, quis te destruir, mas você vai se levantar. Tem irmãos que deixam de lado, já se isola, parece até que o camarada está com uma lepra. Parece até que ele está leproso, não quer nem chegar perto dele. Cadê o ahavá do Senhor na sua vida? Cadê o ágape do Senhor que não faz exceção de pessoas? Agora, tem pessoa que não quer mesmo saber. Quem não quer saber, meu irmão? Por que eu vou ficar preocupado com pessoas que já conhecem a salvação? Tendo muitas pessoas que não conhecem a salvação. Quando a pessoa aceita Jesus, que ela entra no caminho da salvação, agora ela vai passar pela mão pastoral, pela mão da ministria, do ministério, pela mão aí dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, para se aperfeiçoar. Ela vai ter o aperfeiçoamento na sua vida. Ela vai agora se edificar na rocha. É outro caminho. Ela deixa de ser o próximo necessitado para fazer parte do samaritano que vai alcançar mais vida. Existem conceitos, meus irmãos, eu vou falar aqui, dentro desta aula aqui, eu quero te dizer, tem muita gente que está assistindo, tem pessoa que acha, né, que o pastor enche igreja. E o pastor vai gerar ovelha. Isso aí, irmão, é um pensamento errado. O que gera ovelha é ovelha. Você pensa que Jesus saía chamando todo mundo? Jesus chamou 12. Jesus chamou 12. Olha, vem cá vocês. Mas as ovelhas, quando ouviam a palavra, elas geravam ovelha. A ovelha, olha, rapaz, que você precisa ver quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus, ele fez isso, Jesus faz isso. Jesus, vem, vamos lá para você ver, vamos lá. Mas infelizmente hoje está se invertendo os valores. Pastores estão deixando aí a ministria, a ministração da palavra para estarem preocupados com crentes, com cristãos que não querem ter mudança de vida. Falei. Não quer ter mudança de vida. Não, meu querido. Nós temos que deixar o evangelho nos moldar. E temos que conhecer quem é o nosso próximo. Não faça como o sacerdote da época, o fariseu. Não faça como o levita que trabalhava dentro do templo, tinha essa liturgia, apesar que eles também lá no templo não tinham mais nem a presença de Deus, né? Porque aqui em Jerusalém já tinha se perdido a arca já, não tinha mais nem a arca da aliança. Naquela época, nem a presença de Deus tinha mais. Mas um homem que desvia do necessitado é porque não tem mais a presença mesmo. Jesus está dizendo duas coisas para ele, vocês não sabem quem é o próximo, você é mestre de Israel, não sabe quem é o próximo, vocês não têm a presença de Deus, vocês não sabem nem para onde vai. Mas esse aqui, ele está sentindo a necessidade, o Espírito de Deus está envolvendo ele dentro desta ajuda gloriosa. Meu Deus, irmão, é isso mesmo, pastor Ricardo. Ovelha gera ovelha. Mas está se invertendo. Você que é aluno, não deixa essa inversão continuar, pelo amor de Deus. Fale com o membro, fale com o fulano. Diga, meu irmão, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelha nasce de ovelha. Mas se ovelha gera ovelha, o que o pastor gera? O pastor vai gerar um líder, gera líderes. Pastor vai gerar ministros para a glória de Deus. Pastor vai gerar homens capacitados para dar continuação. É como os 12 apóstolos que geraram diáconos, que geraram presbíteros, que geraram outros cargos para dar prosseguimento. Nós vamos ver isso na matéria de Atos. Então nós temos que ter isso em mente. Você tem que ter isso em mente. Ensine como um teólogo que preza pela palavra, que preza pelo aconselhamento cristão. Né? No bacharel nós vamos fazer isso. Então vamos lá. Então quem é o próximo? O próximo às vezes não é aquele que está sentado do teu lado na igreja. O próximo não é aquele que vai com você todo dia adorar a Deus. Às vezes o próximo é aquele camarada que está lá,
roubado, caído no caminho, roubado, espancado, quase morto. Às vezes o teu vizinho está morrendo à míngua. Você é um cristão, mas é um cristão agente secreto. Você é cristão, mas ninguém sabe que você é cristão, né? Então você é um cristão agente secreto. Então você tem que deixar de ser agente secreto, meu irmão. Tem que dar cara para bater. Cristão agente secreto é burra, né? Ok? Então esse é o próximo. Jesus está respondendo quem é o próximo. Se eles captaram, não sabemos. Mas o Espírito de Deus hoje nos faz entender quem é o nosso próximo. Então o nosso próximo está aí precisando da nossa ajuda, tá bom? Então entenda quem é o nosso próximo. E as ferramentas que você tem que ter, né? Qual é as ferramentas que nós temos que ter para ajudar o próximo? Ó, depois você faz o seu estudo aí, ore a Deus que Deus vai te dar. O que nós temos que ter para ajudar o próximo? Porque não adianta também você querer ajudar o próximo e não ter, né? Você só dá o que tem. É como Pedro. Olha para nós. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Deus, levanta e anda. Então, você só pode dar o que você tem. Então, ó, você, para ajudar o próximo, tem que ter atadura. Isso aqui é figurado. Isso aqui é tipológico. Isso aqui é espiritual. Atadura, azeite, vinho, cavalgadura e pagar a dívida. Jesus fez isso? Fez. Jesus teve atadura? Jesus teve? Yehoshua? Ó, Yehoshua. Yehoshua. Aqui. Ele teve atadura? Teve. Atadura é para proteger a ferida, né? A atadura física, você coloca aquela atadura para que não contamine a ferida. A atadura é para não contaminar a ferida. Você põe uma atadura para que o seu machucado não se contamine com areia, com terra, com micróbios, micro-organismos. Né? Então não pode ser contaminado. Qual é a atadura que Jesus tinha? Santidade. Não tem atadura melhor para te proteger da contaminação. Santidade, oração, e aí vai. Depois você vai. Então, Jesus tinha atadura? Tinha. Uma vida de oração, santo, separado. Olha aí, nunca pecou. Então ele estava cheio de atadura. Azeite, ó. Azeite. Azeite. Jesus tinha azeite? Tinha. O mover do Espírito. O azeite na Bíblia é atuar do Espírito. O atuar de Deus. Então tem que ter azeite. Falamos até das 10 virgens. Ó, deixa para lá. Vinho. O vinho aqui, ele é para a dor, né? Para tirar a dor. O vinho literal ali, eles usavam para, tipo um anestésico, para não sentir a dor, o efeito, para não sentir o efeito do machucado. Então, o vinho aqui é a alegria do cristão, tipologicamente é a alegria do cristão. O vinho aponta para a alegria, que tira, te anestesia, que não te faz sentir a dor do dia a dia, das dificuldades, da luta. Você não se perde nessas dores, porque Cristo é a sua alegria. Estou perdendo o carro, louvado seja Deus. Meu Deus do céu. Eu estou passando por uma dificuldade, mas eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele é a minha alegria. Então vinho, tem que ter vinho. Jesus tinha vinho? Tinha. Jesus sempre teve alegria para passar. Cavalgadura. Cavalgadura é carregar, é dar apoio, é transportar, prestar o socorro. Né? Se possível for, meu irmão, eu te coloco aqui, sobe aqui, vamos lá, não, eu te levo, tamo junto, é eu e você. Companheirismo, cavalgadura. Ele colocou em cima da sua, ele ficou de a pé e colocou na cavalgadura dele. Então aqui, ó, cavalgadura. Isso aqui é tudo espiritual. E pagou a dívida, ó. Paga a dívida. Jesus pagou a dívida, irmão? Pelo amor de Deus, né? Jesus pagou a dívida? Pagou. E bem pago ainda.
E bem pago ainda. Pagou a dívida. Porque na cruz, ele pagou todas as nossas dívidas e repreendeu todo o nosso pecado. Todas as nossas dores estavam sobre ele. Então, ele pagou o preço. Mas nós não queremos pagar o preço para o próximo. Às vezes, nós temos que pagar o preço, meu irmão. Temos que ajudá-lo na sua primeira caminhada. Aí nós temos que dedicar o nosso tempo. Às vezes você tem que pôr no teu carro, conduzir até a igreja. Está pagando a dívida. É o preço. É o preço. Você tem que, se você quer ajudar o próximo, como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Ahavá, tem que ter isso em mente. Então, são as 5 características. As 5 características de quem cumpre a lei de Jesus para com o próximo. Aí tem gente que fala que nós vivemos na graça, né? Para nós é de graça, irmão, mas sempre há um preço a pagar. Sempre há um preço a pagar. Não é preço financeiro, mas há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Muito bem, então tá aí essa parábola. E a próxima parábola que eu queria falar, irmão, é o capítulo dos achados e perdidos. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Os achados e perdidos. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. O capítulo dos achados e perdidos. Ah, nós vamos ter que gravar mais uma videoaula. Essa matéria vai para umas 7 a 8 videoaulas. Não tem jeito, mas eu não quero deixar de falar sobre os achados e perdidos. Nós vamos falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, tá bom? Mas não vamos falar agora, vamos falar na nossa próxima aula. Então, Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula. Continue conosco.